E aí, tudo bem com você? No meu último vídeo eu falei sobre a última mensagem de Deus para esta terra, para nós seres humanos. E que depois viria o fim. Falei sobre as 3 mensagens angélicas. E nesse vídeo eu citei também o caos que se abateu aqui no Rio Grande do Sul, porque eu estou morando aqui agora. Apesar desta semana as chuvas terem voltado, não é nada comparado com as chuvas que caíram lá no começo do mês de maio. E que causaram as enchentes que vocês devem estar acompanhando aí pela TV ou pela internet. Um dos meus trabalhos é transportar pessoas. E muitas que perderam tudo estão completamente revoltadas, vocês não sabem o quanto. Revoltadas com o governo, revoltadas com a defesa civil, revoltadas com a prefeitura, revoltadas com pessoas que poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram, revoltadas principalmente, vocês sabem com quem? Com Deus. De certa forma eu consigo até compreender esse sentimento. Eu vou colocar aqui um videozinho que eu fiz do bairro Matias Velho, aqui na cidade de Canoas, e esse bairro ficou completamente embaixo d'água. E vocês podem ver aí as pessoas tirando os móveis completamente estragados para fora de casa e colocando nas calçadas para que a prefeitura pudesse tirar com os caminhões. E eu confesso que quando eu passei neste lugar, eu chorei. Você via no semblante das pessoas tristeza, rancor, angústia de estarem ali lavando literalmente as suas casas, tendo que tirar aquele lodo misturado com lama das paredes de suas casas. Uma senhora que eu levei até lá me disse assim: eu vou esperar os meus amigos para poder abrir a minha própria casa, porque eu não tenho coragem de abrir a minha casa sozinha. Vocês não têm noção do mau cheiro que estava naquele lugar, um cheiro podre, um cheiro de morte, um cenário de guerra. Muitas pessoas diziam em vídeos, e mesmo quando pegaram ali o meu carro: onde está Deus? Ele existe. Ele está dormindo. Outras ainda diziam: ah, como eu clamei a Deus que me livrasse daquela enchente. Ah, como eu clamei a Deus que salvasse a minha casa. E algumas ainda diziam: como recomeçar novamente sendo idoso? Eu confiava tanto em Deus, onde Ele estava naquela hora. Inventaram uma mentira de Deus para você agora. O que a Bíblia fala sobre isso? Deus realmente é o culpado de tudo o que está acontecendo? Abra aí a sua Bíblia, ou ligue aí a sua Bíblia e vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. A palavra de Deus diz assim, preste atenção: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Para vocês terem uma ideia do contexto desse verso, Deus estava dizendo a Israel que depois dos 70 anos de cativeiro que Israel estava passando, sendo subjugados pelos babilônicos, o próprio Deus cumpriria a sua promessa em favor de Israel. E que eles voltariam do cativeiro para a sua terra e reconstruiriam Jerusalém e todo o seu país. Deus, lhes daria prosperidade, e a sua prosperidade, ou seja, a prosperidade daquele povo, dependeria da prosperidade da cidade que eles estavam reedificando. Imagine você, um povo deportado de sua terra para a Babilônia, sem pátria, sem um lugar de adoração, subjugados e escravizados, humilhados por longos 70 anos. O que vocês acham que muitos disseram naqueles momentos? Onde está Deus? Ele está dormindo? Ele existe? Com certeza, muitos israelitas falaram o que muitos riograndenses falaram nesta catástrofe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. E Deus, da mesma forma que falou para os israelitas naqueles dias, está falando para você, riograndense, que foi resgatado das águas, que está em um abrigo, para você que perdeu tudo, que está angustiado, triste, sem esperança com o que aconteceu sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre você. Ele está dizendo assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Sabe onde estava Deus naqueles momentos de sofrimento que você estava enfrentando? Deus estava na mão amiga que se estendeu para você. Deus estava nos donos de barcos que vieram salvar e resgatar muitas pessoas ilhadas que não conseguiam sair de suas casas. Deus estava nas pessoas que correram para enviar as cestas básicas para os desabrigados. Deus estava nas pessoas que doaram suas roupas para que essas pessoas pudessem ter o que vestir. Deus estava nos voluntários que organizaram os abrigos com camas, comidas e muito mais. Deus estava definitivamente na solidariedade do povo brasileiro que se mobilizou para ajudar o Rio Grande do Sul. Deus é refletido nas pessoas de bom coração que se mobilizaram nesta catástrofe. Agora, a mentira de Deus, ou melhor, a mentira que inventaram de Deus, foi que Deus causou tudo isso, que Deus permitiu tudo isso, que Ele é o culpado de todo o caos abatido sobre o Rio Grande do Sul e sobre as coisas ruins que acontecem neste mundo. Esta é a mentira que Satanás quer que você acredite. Satanás esconde por trás dos contos de fadas, como se ele não existisse, como se ele fosse um ser folclórico, como se ele fosse um ser do folclore popular, como se ele fosse história de criança, como se ele fosse invenção dos livros infantis. E ao fazer isso, Satanás se esconde e ao mesmo tempo instiga os seus anjos a fazerem multidões acreditarem que Deus é o culpado de todas as coisas ruins que acontecem conosco e que Deus é o responsável pelo sofrimento humano, ou no mínimo é indiferente a ele. Será que Deus é realmente responsável pelo nosso sofrimento? A Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 34, no versículo 12, sim, de fato, o próprio Deus não age perversamente. Algumas pessoas dizem que tudo o que acontece é da vontade de Deus, por isso acreditam que Deus é o responsável pelo sofrimento humano. Acham, por exemplo, que Deus usa desastres naturais para punir as pessoas que pecaram. Tiago 1, no versículo 13, diz assim: quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois com coisa má Deus não pode ser provado e não prova a ninguém. Então, se Deus não é o responsável por nosso sofrimento, e sabemos que Satanás nos faz sofrer, quem mais é o culpado do nosso sofrimento? Somente Satanás? Não! Infelizmente, muitos seres humanos sofrem também por causa de outros seres humanos. Muitas vezes sofremos pela injustiça de outras pessoas. Eclesiastes 8:9 diz assim: eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho feito debaixo do sol. Enquanto o homem domina o homem para o seu prejuízo. Perceberam? O homem possui livre-arbítrio e faz maldades a outros homens, e nós sofremos pela ação direta de outros seres humanos. Além disso, enfrentamos tragédias simplesmente por causa dos imprevistos, por estarmos no lugar errado na hora errada. Quantas pessoas foram avisadas que as águas subiriam rapidamente, que era para elas deixarem suas casas, e muitas delas não ouviram os apelos das autoridades. Outras foram pegas de surpresa, achando que as águas demorariam para subir ou não chegariam em suas casas. Isto foi um imprevisto para elas. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 9:11 diz assim: eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimentos, e os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. A Bíblia ensina que Satanás, as pessoas ruins e as circunstâncias subversivas são responsáveis pelo sofrimento humano, não Deus. Mas o Espírito de Deus está se retirando gradualmente da terra. E desta maneira os homens estão vivendo por sua conta e risco. Deus está permitindo que estas catástrofes aconteçam para chamar a nossa atenção, a atenção de nós seres humanos para a sua volta.
Uma escritora americana chamada Ellen White escreveu, inspirada por Deus, aquilo que está acontecendo hoje em nossos dias. Ela escreveu assim: governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que estão tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são extremamente grandes, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamentos de sangue. Nas últimas cenas da história terrestre haverá guerra, haverá epidemias, pragas e fomes. As águas dos oceanos e rios transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveremos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de encelerar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Satanás trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora ele está em atividade nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis chuvas de pedras, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, nas ressacas e terremotos em toda parte. E sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como os animais. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Queridos, estas mensagens que eu acabei de citar para vocês foi escrita por esta escritora e ela foi inspirada por Deus para dizer isso para nós. E é o que está acontecendo. Ela escreveu próximo ao ano de 1890, 94, até um pouquinho antes. E isso está acontecendo em nossos dias. Eu vou colocar no final do vídeo todas as referências e os livros pelas quais eu tirei estas referências, estas citações que eu acabei de falar para vocês. Procurem lá no final do vídeo que você vai ver e depois procurem na internet os livros. Você vai perceber que ali estão descritos todas as coisas que já estão acontecendo. Definitivamente, a mentira que disseram de Deus é para que você acredite que Deus não o ama e que Ele é o culpado de tudo. Mas Ele está a todo instante chamando a sua atenção para que você se arrependa e se volte para Ele. Tudo está acontecendo como descrito na palavra de Deus e os últimos acontecimentos serão rápidos. Não permita que as coisas te peguem de surpresa. Como as águas aqui no Rio Grande do Sul subiram e pegaram muita gente desapercebida. Mais uma coisa, para terminar. Essas mensagens de final dos tempos não devem servir para ficarmos com medo, porque o final de todas as coisas servirá para uma coisa muito importante: o reencontro com o nosso Jesus. Será um dia de tristeza para alguns, eu sei, mas um dia de grande alegria para muitos. Essa deve ser a nossa maior esperança, a alegria do reencontro com Jesus. Lembre-se, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia mais. E vi
a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada para Cristo. Eu ouvi ainda uma forte voz que vinha do trono de Deus, que dizia: agora o meu tabernáculo, ou seja, a minha casa, está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus eternamente. Maranata. Tchau, tchau.